Olá, estamos aqui no Papo da Engenharia com o nosso amigo Renato Espírito Santo, presidente da ABS, seção Rio de Janeiro. Ele vem falar um pouco da ABS, falar um pouco da engenharia e o papo aqui vai render, Marcão. Você sabe que Renato é um dos especialistas, dos melhores especialistas que tem na área de saneamento no Rio de Janeiro. Por isso que ele está aqui. Ele foi presidente da SEDAI, foi diretor da SEDAI, ele vai explicar. Ele vai falar. Ele vai falar essas Mas coisas antes disso, Marcão, os nossos patrocinadores que você gosta de falar. Eu gosto. Até aumentamos agora, tá ali a Contec Engenharia, consultoria Em em elevadores. elevadores e auto-vistoria predial. O Papo de Engenharia, que é o nome do nosso podcast, o que mais tem ali? Agora tem que esperar, né? Antigamente, a Braip patrocinador, que é o pessoal as empresas que compõem o grupo que faz a parte de inspeção de gases, muito residencial e importante. comercial, né? É o Jorge Omar, que é o IBEC, que é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, que é do professor Paulo Dias, maior referência em engenharia de custo da América. Ele é o pioneiro da América Latina. Então, bom, Renato, muito obrigado pela presença. O papo aqui é sobre engenharia, sobre a ABS, enfim. É um papo que a gente vai levar até 1 hora e 5. Marcão. Eu acho que eu estava falando, o Renato é um especialista na área de saneamento, junto com várias pessoas, fizemos aqui uma recordação, né, da SEDAI dos anos 70, 80, 90. Renato é desse time de pessoas que praticamente constituíram a questão do saneamento mais forte, essa discussão do saneamento do Rio de Janeiro. Renato pode apresentar. Ele foi presidente, como eu disse, foi diretor várias vezes na SEDAI, foi presidente da SEDAI. Mas antes disso, Marcão, tem que falar um pouquinho o seguinte, a tua história. Por que Renato lá atrás optou em ser engenheiro? E de saneamento, porque... Depois entrou nessa linha, por que entrou, enfim, por quê? Os nossos jovens precisam de motivações. Para quê? Para que possa entender, né, sobre a engenharia, o papel dela, a importância dela. Eu acho que cada um que vem aqui, se contribuir um pouquinho e falar que a escolha foi devida a XYZ, aquele jovem que está assistindo a gente aqui pode ficar mais motivado. E principalmente na área de saneamento, que é a área que tem uma carência danada. Hoje tem uma carência. Renato pode falar isso melhor do que eu. Bom, primeiro agradecer a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui, com vocês, prazer poder falar para esse público de vocês. Eu tenho que agradecer essa distinção que você fez, um dos maiores especialistas, um pouquinho menos, nem tanto. Mas está no rol, pelo menos, dos 100 primeiros. A gente procurou ajudar. Eu já dos 100 primeiros, 99. Melhorou. Mas tem toda uma história nesse processo aí, né? A gente, desde garoto, eu sempre gostei de engenharia. Gostava de ficar lá montando as coisinhas, brincando. O tempo foi passando e a gente foi... Teu pai era engenheiro ou não? Não, meu pai era comerciante. Minha mãe também não tinha nada a ver com engenharia, era contadora. E a coisa foi passando. E aí, quando eu cheguei lá na época do Exército, eu estava estudando e fiz questão de servir. Eu quero saber como é que é esse negócio. Eu gostava da vida militar, de ouvir falar, né? E aí eu falei, mas eu não vou para academia não, para agulha negra eu não vou não. Primeiro eu quero saber se esse negócio funciona mesmo. Aí fiquei por aqui e fui para o CPOR. Era o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, existe até hoje, né? Agora é na Avenida Brasil. Agora está na Avenida Brasil. Porque o curso é bem menor. Bem menor. Na duração. É 1 ano você sai, oficial da reserva. Sai da ativa e depois vai para a reserva. Na minha época só podia ter segundo-tenente, hoje parece que vai ter capitão, sei lá, estavam dizendo que ia ter major, nem sei. Mas aí eu fui para lá e fui para a arma de engenharia. Em vez de ir para infantaria, cavalaria, fui para engenharia. E comecei a gostar do negócio um pouquinho mais, porque lá realmente você vê engenharia militar. Mas você vê uma série de ações, né? Criar pontes, criar passarela, e uma opção de coisa lá. E eu já estava... Inclusive, fazer uma justiça aqui, o Exército tem na área de engenharia no interior do país, tem um trabalho significativo. O Exército hoje, o que ele faz de estrada... Não, quando eu digo hoje, eu não vou... estou exagerando porque eu não sei como está hoje. Mas na época não. Mas há uns 5 anos atrás, inclusive, eu fiquei
90 dias pelo Nordeste rodando, passeando em alguns lugares. E nesse período, eu estava de licença, nesse período, o que eu vi de estrada sendo construída lá pelo Exército. A engenharia do Exército é Fantástico. Não, é muito forte, muito forte. Muito Acho que forte. até hoje eles trabalham bem com isso. Pois é. É. Bom, aí você foi. Não, mas eu já tinha ficou feito, lá. eu já tinha feito vestibular. Ah, já tinha Já feito tinha vestibular? feito vestibular, mas aí eu vou para a UERJ, vou fazer vestibular em engenharia da UERJ, eu vou para a Federal, aquelas coisas, né? Eu falei, pô, eu vou tentar uma carreira na engenharia e vou tentar também uma outra que possa me dar um suporte. Caso não aconteça. Caso não aconteça, eu vou para lá. E aí, naquela época, as provas eram eliminatórias, né? Eliminatórias, é. E tinha prova dissertiva, aquela dissertiva. coisa toda. Geometria descritiva, que E eu era um tinha essa horror. coisa toda. Mas eu acabei indo para geologia no fundão. Ah, tu acabou na geologia? Acabei na geologia. Falei, pô, eu vou começar com a geologia, se eu não conseguir uma transferência, eu vou fazer vestibular de novo. Já estava no CPOR. E é muito bom. A geologia também é uma Tivemos aqui área... o presidente da Associação do Geólogo, Cláudio Amaral. Cláudio Amaral, conheço. Conhece? E aí, o que aconteceu? Eu fiquei 6 meses na geologia e passei para Lisboa, que era uma faculdade nova de engenharia, que estava sendo formada. Cascadora. Não, Vaz ali. Lobo. Vai Lobo. Vaz Lobo, Tá Vaz lá, Lobo, o Erjo Vaz Lobo. comprou o prédio. Que estava sendo, na época, estava começando e estava sendo implantada pelos dissidentes do IME. Então era a faculdade que estava com, Eu lembro. com peso quando começou. E eu fui para lá. E realmente o negócio era brabo. Mas aí consegui me formar e tal. E quando eu me formei, eu já estava na antiga Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro, que era a antiga Sanerj. Lá no estado do Rio. No estado do Rio. Isso aí é pelos idos de 73, por aí, 74. Mas já estava formado já na engenharia. Não, estava estudando aí. Estava estudando. Aí foi para Sanerj. Quando eu entrei na Sanerj, eu era Entendi. estudante. E aí eu entrei em 73. A Sanerj era a Companhia de Saneamento do Estado do Rio de Janeiro. Fazia água e esgoto. Veio a fusão. E aí tudo virou SEDAG e tudo virou SEDAI. Meses depois virou SEDAI. E aí eu virei sedaiano, né? E estava dentro do saneamento. É. A partir daí, a gente, né? Foi se aprimorando ali Foi se e aqui. aprimorando. Para quem não lembra, pessoal, a garotada mais nova, né? Quem não viu, mas o Rio de Janeiro tinha, estado do Rio de Janeiro, antes da fusão, tinha a Sanerj, com água e esgoto, e o antigo estado da Guanabara tinha a antiga ESAG, né? Que todos nós conhecemos, e a antiga SEDAG. A ESAG com esgoto e a SEDAG com água. Sim. Essas três Eram se juntaram. separadas. Né? Que no Rio eram separadas. Exatamente. Essas três se juntaram, um Se processo formaram, meio complicado, mas se fundiram ali e formaram a SEDAI. Até hoje, SEDAI. E a gente veio nessa trilha, né? E veio por aí trabalhando com saneamento direto. Entrei na área operacional, comecei a trabalhar muito com parte Aprendeu operacional. muito, Você né? conheceu o Danilo? Aprendi. Conheci, Danilo foi meu professor de máquinas hidráulicas. Professor de máquinas hidráulicas. Danilo, eu tenho experiência com o Danilo fantástica. O Danilo, ele foi colega meu, ele na área eletromecânica, ele era superintendente eletromecânico e eu era um engenheiro de operação da Baixada. E aí eu era engenheiro, mas ainda não estava enquadrado. Eu era engenheiro formado, mas não estava enquadrado. Aí quando o Danilo tinha problema, ele ligava para mim. Renato, vamos lá, pô. E me pegava em tudo quanto é canto a qualquer hora. Danilo ficava aqui no Pedregulho. Danilo ficava no Pedregulho, exatamente. E a gente teve uma experiência muito legal. Você Depois, viu, Danilo? Danilo é. Graças a Deus. Danilo era um touro, né? Forte, que não é brincadeira. Era meio garotão, Danilo, né? Era meio garotão. Mas gente Bom, muito boa. Você aí vai para SEDAI, vai para que lugar da SEDAI? Assim, praticamente você vai... Primeiro eu fui pela antiga Sanerj, eu fui para Duque de Caxias. Duque de Caxias. E fiquei com a sede de Caxias, onde pegava ali toda a região, até Piraí, inclusive, pegava a região de Angra. E a gente trabalhava ali naquela regional. Aí eu fiquei por lá um bom tempo. Depois veio a fusão, aí a área diminuiu, nós ficamos com a Baixada só, Baixada aí limitada por Caxias, São João, Nilópolis e Nova Iguaçu. Os outros municípios ficaram em outras gerências. E foi por aí. Daí a gente foi andando, foi passando para lá, passando para cá. Aí, depois de algum tempo, eu virei diretor da área de suporte, que era transporte, equipamento, patrimônio, essas coisas todas. Nossa, aquilo devia ser um mar de problemas. Pra chuchu. Eu costumo dizer que eu fui fazer vestibular para ser diretor. Para ser diretor. Porque eu fui para lá e eu não era da área de transporte, nada disso. Mas foi um período muito legal, que a gente aprendeu bastante. Eram muitas áreas diferentes, a gente aprendeu bastante. Conheci muito a empresa ali.
E você vai adquirindo conhecimento, vai vendo o outro lado, né? E depois foi para o interior. Aí fiquei um bocado de tempo no interior. Você chegou aí para Campos, aquele lugar? Não. O interior Interior pegava todo, tudo. O interior você tirava a região metropolitana, o resto todo era interior. Interior. Da Costa Verde até a Porque ponta lá de São João. dos 92 municípios, só a SEDAI tinha 91, sei lá. Não, tinha uns 80. Uns 80 e, na minha época, uns 84. 84. Mais ou menos isso. Mais 84. É. Agora me diga o seguinte. Rodou bastante. Rodou muito. Me diga o seguinte. Tá saindo Eu passei em Renato, 4 diretorias Vera, por aí. você que é um cara que conhece a SEDAI a fundo, você acha que a SEDAI daquela época merecia ser privatizada? Era uma empresa com dificuldades técnicas, não era. Que tinha os melhores técnicos de saneamento do país. Sim. Tinha os melhores. O que tinha na SEDAI que a SEDAI foi perdendo no tempo? Prestígio, não sei se é isso. Se eu estiver enganado, você diga, eu estou enganado. O que houve com a SEDAI que praticamente veio se... Até chegar nessa privatização, né? O que veio definhando a SEDAI? Por que houve, cara? Pergunta Se complicada. você tem uma... Não, se você tem uma análise, assim, não é a pergunta de 1 milhão, não é a pergunta do 1 milhão, mas é o... Podia ser, é porque eu vou responder. Porque, vou te perguntar, porque eu ia te perguntar depois. Sim. Quando eu vou para grupos de WhatsApp, as pessoas falam assim, pá, porque a Águas do Rio, a Rio Mais, não sei o quê, é tudo muito ruim. Aí eu falo, ué, mas vocês passaram o tempo todo falando mal da SEDAI, pô, e agora vocês estão reclamando que acabaram a SEDAI. Entendeu? Por isso que eu falo, ué, o que é isso de saneamento no Rio de Janeiro? É uma situação que a gente, vou dizer, pela minha experiência, pelo que a gente viveu e pelo que eu consegui aprender e sedimentar ao longo desse tempo. Eu acho o seguinte, o maior problema da SEDAI era os governos, né? Começava por aí, como toda empresa, todo órgão de governo. Então nós tivemos na SEDAI governos em que a SEDAI trabalhava com autonomia. E tivemos governo que não dava um passo. Não podia dar um passo sem falar com eles lá. Negócio complicado. Então você vê, quando a gente ficou preso no Caixa Único, a SEDAI com uma baita arrecadação e presa no Caixa Único. Então o dinheiro entrava e ia para lá. Eu passei pelo PDBG 2 vezes. Que é uma coisa que eu ia te perguntar depois, mas podemos entrar. Eu vou entrar por aí, só depois Tá, eu volto. Passei pelo PDBG 2 vezes. O PDBG ele tinha 33% do governo do Estado, 33% do GBIC e 33% do BID. Isso, grosseiramente, numa linha. Tá? Na outra linha de financiamento era um pouquinho diferente. Mas o que acontecia? Você fazia uma obra e cada um pagava uma parte dessa, um percentual. O Estado pagava 33, o outro 33. Bom, aí o dinheiro do GBIC entrava, do japonês, entrava o BID, o governo do Estado pegava o dinheiro e não pagava. E usava o dinheiro para pagar outras coisas. Mas o dinheiro Loucura, né? O dinheiro não era carimbado? Nessa época era Caixa Único. Ah, não era. Não era E porque mesmo... eu me lembro que, só para dar uma delirada aqui, eu me lembro que a alegria é com dinheiro carimbado, que foi Dinheiro feito japonês. obrigatoriamente. E a alegria era só japonês. O problema não é esse, Marco. Dinheiro carimbado não é... Você não tem dinheiro carimbado. Ah, sim. Você tem um orçamento carimbado. O dinheiro caiu no caixa. Ele ia para outras situações, outras Pagava outras rúbricas. coisas. Pagava outras coisas. Porque na primeira vez eu estava aprendendo. Passei um tempo lá aprendendo, vendo como é que era, né? Passei lá 2 anos e meio, sei lá quanto tempo, 3 anos, e entendi como era. E levamos até onde pôde levar. Isso é só para dar o exemplo do que acontece com essa administração, né? Na segunda etapa, segunda vez que eu voltei para lá, primeiro eu fui no governo, foi no governo Marcelo Alencar. Acho que foi, nem sei. Não. Governo Garotinho. O secretário era Alexandre Cardoso e eu fui gerente do PDBG com ele. Depois eu voltei... Anos depois? Alguns anos depois. Voltei e fiquei lá mais 1 ano. Nesse período de 1 ano, quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi ir para Brasília. A sede do GBIC era aqui. Eu não precisei ir para Brasília para falar com o GBIC, mas eu fui lá para o BID.
Porque na época do primeiro governo, eu não podia me atrever a sair. Porque o primeiro governo você não tinha autoridade suficiente para poder discutir sobre a questão da despoluição da Baía de Guanabara. Eu não entendi ainda de como é que funcionava o processo. Estou falando do processo financeiro. Não entendia direito como é que funcionava e comecei a... Quando eu saquei, o pessoal entendeu que eu tinha sacado, eu fui a Brasília. Aí, chegaram em mim e falaram, não vai. Para aí tem que falar com a Secretaria de Planejamento e Controle. Aí cortaram de novo. E na época era o Fernando Lopes. Aí cortaram de novo. Aí me cortaram. Eu tratei de ficar no meu lugar. Ia fazer o quê, né? Na segunda vez, eu não perguntei e fui. E cheguei lá e falei, agora eu sei como é que funciona. Olha aqui, se você botar o dinheiro, tá saindo dessa maneira. Então vocês têm que arrumar uma outra linha. Chega junto, porque senão a gente não vai poder andar. Caixa único do Estado e esse dinheiro não vai aparece nada para despoluição. Fiz a mesma coisa aqui com o japonês. E aí nós montamos um esquema com os bancos, conseguimos fazer com eles, de uma maneira que a gente tinha trânsito nisso. Mas aí os governos pagavam 33 de um, 33 de outro e não pagavam a parte deles. No final das contas era quase a mesma coisa. Mas pelo menos as empresas recebiam 66%. Sim. Isso é para dar um exemplo de como é que isso funciona. Você acha que isso é um desgaste? Você acha que essa questão é um desgaste da cidade muito grande no tempo e no espaço? Muito grande. Você ter situações como a gente viveu lá, de não conseguir comprar artigos, itens para manutenção, não é para obra não, é para manutenção. Você fica deficiente de pá, de picareta, entendeu? De peça que é necessária para reposição. Tem que ter a peça, senão você não conserta o tubo. Tem que ter o tubo, senão você não consegue trocar. Tem que ter a luva. Muitas vezes a gente saía comprando no mercado, porque não chegava. Então era um lugar de maluco. E sem um terço é muita coisa. Muita coisa. Imagina, são faturas de milhões. Principalmente você militou mais no esgoto, né? Você não, a minha... Na água, foi na água. Tratamento de água foi também. Foi na água. Na água você teve mais... Tive mais participação na água. Porque... Trabalhei com esgoto também, mas com água. Eu as perguntas, se você não... Desculpa, eu não quero te botar nenhuma saia justa, coisa nenhuma. Assim, como é que é? Assim, a questão da água na SEDAI sempre foi mais proeminente. Os caras da água sempre dominaram mais a gestão da SEDAI. O pessoal do esgoto tinha o seu prestígio, mas era mais... Eu diria, Marco, pela importância da necessidade. Necessidade, primeiro é o ar, depois é a água. E aí, a SEDAI atinge, eu não sei quanto, mas naquela época, uns 80% da população da cidade do Rio de Janeiro, do estado todo, com abastecimento de água, né? Mas o esgoto ficou muito para trás. Ficou muito para trás. E aí, tentaram-se várias vezes produzir algum trabalho em cima do esgoto e não conseguiram. A SEDAI argumentava que não tinha dinheiro para fazer o esgoto. É isso mesmo? O que acontece é que em governos que você tinha autonomia, a gente fazia o planejamento. Teve governador que chegava e dizia assim, eu quero que faça isso aqui, o resto é com vocês. Teve governador que chegou para a gente e disse, faz o planejamento e traz para cá, eu aprovo, vocês tocam. Teve governador que disse, vocês não podem fazer nada. Nós aqui vamos dizer o que vocês vão fazer. E aí saíam ordens tapafúrdias. Então a gente viveu governos e governos. Você acha que isso foi desgastando a SEDAI? Muito, porque você não tem uma sequência. O próprio empregado, ele se desmotiva. Ele não sabe se vai trabalhar ou se não vai. Para você motivar o cara de novo. É. De um governo para outro. E mostrar para ele que não é assim, que vai funcionar de outra forma, é um negócio desgastante. É complicado. Você acha, de novo, vou te perguntar, você acha que esse caminho foi um caminho trilhado para a privatização da SEDAI? Sim. Você sabe que em 98 nós éramos contra a privatização da SEDAI. Nós trabalhamos muito contra, lembra? Que no governo Garotinho, né? Eu me lembro que no dia que quiseram privatizar a SEDAI, eu não vou agora citar nomes aqui, mas quiseram privatizar a SEDAI no dia 31 de dezembro de 97. E salvar na bacia, 31 de dezembro de 97. No final. Aí salvaram na Bacia das Almas, não foi privatizada a SEDAI, aí voltamos de novo. Mas aí voltou toda essa desarrumação que a SEDAI foi tendo ao longo do tempo. E a gente de fora fazia muita crítica à SEDAI, muita crítica. Né? Era muito desgastante. Esse processo, nós estamos falando de uma área assim, mais ligada à obra financeira e tal, mas internamente você via a desmotivação do pessoal, não tinha plano de cargo, não conseguia um concurso, era um negócio que você não renovava, e aí começa a injetar gente de empreiteira. É uma esculhambação a administração.
De repente, a gente conseguiu organizar. Aí no outro governo, esculhambava tudo de novo. Não há quem aguente. Então a interferência do governo, para mim, foi dos governos, de alguns governos. Foi o maior problema que nós tivemos. E eu acho que é pior do que você está falando. Aí eu vou dizer, eu acho que alguns governos foram de qualidade muito ruins. Sim. Muito ruins. Então A administração passando é isso, passando que cada governo tinha a sua cabeça. Então, e atrapalhava. E eu vivi isso na ferrovia. Trabalhei na rede durante, acho que desde 88. E aí, com isso, eu vivi que a ferrovia foi sendo sucateada por conta disso. Cada um entrava e apitava diferente. Chega no ponto que acho que foi o Fernando Henrique Cardoso falou, não, vamos privatizar a rede, né? Mas ela dava muito lucro. Ela dava muito retorno. SEDAI e idem. Muito lucro. Então, a falta de gestão de alguns governos, né, vamos falar assim, a falta de política faz com que a gente comece a perder um pouco da engenharia ali. Isso para quem está trabalhando, como o Renato está dizendo, dentro da empresa, é uma merda. Pô. Você, loucura. Pô, quem é agora? Não sei, é uma loucura. Você não sabe. Não sabe, é uma loucura. Mas me diga uma coisa, Diga. Eu fico querendo cobrar do Renato. Não, eu tô indo pra aí isso. o pessoal fala, despoluir a Baía de Guanabara. Eu estava lá em 74, Renato. Sim. Em 74, quando eu cheguei no IES, Instituto de Engenharia Sanitária, Foi quando fez o projeto de despoluição da Baía de Guanabara. 74, com mais 60 anos, 50 anos, vai dar 51 anos, e nós não conseguimos despoluir a Baía de Guanabara. Entrou dinheiro de tudo quanto foi lado, alemão, japonês, americano. E não, o que você acha, Renato? O que fizeram com esse dinheirama todo, esses 51 anos? O que acontece é que você tinha um planejamento. As duas linhas básicas eram água e esgoto, muito pouca coisa para resíduos sólidos, muita pouca coisa para macrodrenagem, muito pouca coisa para mapeamento digital. O grosso, quase 90%, e era um programa de 700 e poucos milhões de dólares na fase inicial. Né? Agora, o erro foi chamar de programa de despoluição, porque não ia despoluir mesmo, não ia dar para despoluir. Você ia diminuir o grau de poluição, com certeza. Mas despoluir, todo mundo achou que no dia seguinte ia ter peixinho subindo, todo mundo mergulhando, aquele tipo de coisa, né? Então, a coisa começou assim, começou errado nesse aspecto. Mas o grande problema do programa é que na fase inicial, quando apareceu aquela montanha de dinheiro, aquela montanha de possibilidade de você fazer obra em toda a Bahia e dar um impacto na Bahia, mesmo que não fosse para despoluir, os governos começaram a tirar proveito. E aí foi uma loucura, porque mandava abrir frente para tudo quanto é lado. O governador chamava o pessoal, os deputados da Assembleia, e dizia, onde é que você quer que bote? Onde é que você quer que bote? E não estava no projeto, não era para botar naquela área. Aí vinha outra, você botar naquela área. E o banco não aceita. Quando você vai, o banco tem fiscal. Quando você vai fazer a fatura, você tem que dizer onde é, e o banco não aceita. Então, como é que nós fazíamos? Nós fazíamos o que estava dentro da área, dentro do projeto aprovado, e o que era penduricalho, a gente fazia um projeto e mandava para o governo. Aí o governo mandava fazer, pegava o dinheiro da SEDAI para fazer. E o dinheiro que era para manutenção, não dava para fazer. Você ia fazer obra com dinheiro de manutenção, faltava manutenção. Então, a SEDAI dava lucro, dava, mas ela não podia fazer obra. Ela não tinha capacidade para fazer obras grandes. Não tinha capacidade. Para isso tinha que financiar. O chegou a fazer algum? Né? Chegou. Acho que o do centro do Rio, né? O centro do Rio também. Os grandes troncos foram feitos. Tá? Foram concluídos. Ao longo do tempo, eles foram concluídos. Na verdade, o programa começou em 74, aí veio a parte de projeto. A obra realmente começou aí 2 ou 3 anos depois. Mas como veio essa coisa de vamos fazer obra, está chegando a campanha, vamos fazer obra. Você saiu abrindo frente que não tinha mais condição. E era um negócio de maluco, porque as empresas só queriam botar rede fina. E a empresa corria para o governo e dizia, eu ajudo na campanha, agora eu quero pegar essa área, não quero fazer aquela parte lá agora, é complicada. E vinha a ordem para fazer. Então, quem estava na direção do programa, berrava, gritava, esperneava até onde dava. Eu, graças a Deus, eu não passei isso. Mas eu peguei a consequência disso. Porque quando eu peguei um monte de coletor fino sem tronco.
Aí eu tive que chamar as empresas, acertar com eles e dizer, ó, vocês já fizeram essa parte aqui. Agora é só aqui. É só tronco. Agora é só tronco. Vocês já pegaram o doce de leite. Agora vão ter que comer peixe com espinha. Vou ter que roer agora. Vão ter que roer. O filé já foi feito ali, né? Porque eu levei de Pegar pancada. o osso. Eu levei de pancada. Mas Renato, Mas conseguiu? fazia parte. mas Conseguiu? até hoje... Conseguimos deslanchar. Deslanchar. E depois disso, os outros que seguiram e eu, quando voltei, a gente conseguiu completar mais algumas coisas. Hoje os troncos estão prontos, com raríssimas exceções, coisas pequenas que faltam fazer. E os sistemas vêm funcionando. Agora, tem seus problemas, né? Tem que completar. Então, hoje estão falando aí, as concessionárias falando de fazer captação de tempo seco, pegar ali a volta. São soluções que vai melhorar. Renato, quando quiseram, resolveram a questão da Zona Sul. Lembra? Que tinha aquelas... De vez em quando aparece as línguas negras na praia. Aí eu me lembro da discussão do emissário, né? Eu me lembro disso, lembra? O emissário não pode sair, vai poluir as praias de Ipanema. Ninguém fala mais os da delírios. língua Tinha aqueles delírios, sonhos. Não, vai poluir, tem que fazer uma estação de tratamento de esgoto antes, porque o emissário tem que ter uma estação. E vai fazer onde a estação? Podia fazer, né? Derrubar o hotel... O Copacabana Park fazer uma estação ali. Os caras maluquices, danado. Mas conseguiram a troncos e barrancos. Esse foi um trabalho da SEDAI, ao longo de décadas, pesquisando onde estão as interferências, onde é que a água pluvial e o esgoto estão interligados. Porque, porra, o que o pessoal fazia aí era uma maluquice. O cara chegava lá para fazer uma ligação de esgoto, ligava na rede da SEDAI. Ou vice-versa. O pessoal da SEDAI não achava, ele ligava na outra. Confuso, um negócio solto. Aí, à medida que você foi buscando e as orientações vieram acontecendo, começou a se puxar isso e resolveu. Mas e o mérito da manutenção do esgoto da SEDAI na época. Na época não, nas épocas, porque isso durou uma década ou mais. Você veio extirpando, eliminando todas as interligações. Aí botaram o interceptor, trouxeram o interceptor mais longe. O interceptor já vinha de lá, já tinha... E aí resolveu. Agora, a questão técnica resolvida, a SEDAI ela é privatizada. Fala um pouquinho como é que está hoje Águas do Rio e a tarifação em que todo mundo está gritando aí, está esperneando. Qual é o problema hoje em cima disso? Até porque a gente vai conversando com pessoas que querem falar da ABS. Não, eu vou chegar. A gente fica explorando o Renato da questão técnica. E aí mas vai nessa do Barato. Deixa eu te dar a minha posição. Eu gosto muito de passar a minha posição para depois poder falar com tranquilidade. Eu fui diretor do interior durante 3 anos e naquela época a região do Lago não tinha um pingo d'água. Era um inferno. Eu lembro que a primeira vez que fui para lá, nós fizemos a primeira campanha publicitária antes do carnaval, né? Na época do verão. E nós criamos lá o monstro da região dos lagos. Era uma torneira com a cara feia, né? E quando pingava um pouquinho, ela abria assim para morder. E foi um alvo de crítica imenso, porque todas as entidades lá vieram contra a gente, dizendo, ninguém vai vir para cá, vai ser uma loucura, porra, vocês estão espantando todo mundo. Eu disse, porra, não estamos espantando, a gente está mostrando que é preciso poupar. Mas isso fez com que a gente, ao longo do tempo, a gente fosse vendo que na região dos lagos, por exemplo, se fosse a SEDAI, se fosse o governo do estado, se fossem os municípios, ninguém ia resolver aquilo. Aquilo nem o divino gostaria. Você não vai empatar o dinheiro que precisava ser empatado lá, fazer um investimento para o sistema trabalhar 3 meses. Porque só trabalha no verão. É só no verão, cara. Dezembro, janeiro, fevereiro. Bota 30 bombas lá na captação, lá em Juturnaíba. Tô chutando, nada de números certos, tá? Só hipótese. 30 bombas lá para funcionar. Chega no verão, as 30 funcionam. Bombando, no dobro, no pico. Bombando, se bobear, fica soprando, querendo mais. Passa o verão, só 10 capelas. Sim. Vem o inverno, 8, 6. Uma loucura. Ninguém no governo do estado, a SEDAI não tinha como, ninguém ia incentivar, implantar, fazer investimentos altos para poder melhorar aqueles sistemas. Uma loucura, isso aí era uma loucura.
Eu sempre tive a opinião que aquilo tinha que passar para a iniciativa privada. E foi a primeira que passou. Foi quando entrou água de Jutanaíba, e aí água não sei de que lá, uma que ficou com a parte da região de Cabo Frio, Búzios, São Pedro, e outra que ficou com a parte de Saquarema. Mas também, se eu te falar, também tem um fluxo de pessoa que começou. Hoje eu acredito que na região dos lagos, a população da região dos lagos, pelo menos, se não quintuplicou. Né? E aí, de qualquer maneira, se torna rentável na medida que você tem uma utilização de água quase Mais o ano gente ali, todo. né? Mas é muito mais investimento. Precisava de muito mais investimento. E quando ela A água chegar na quintuplica- casa das pessoas. Lógico, e quando ela quintuplica, mais investimentos você precisa fazer. E aí, eu sempre tive essa opinião. E a iniciativa privada entrou e resolveu o problema. Você hoje não fala mais em falta d'água na região dos lagos. Vai falar coisa isolada. Fez as obras que precisava fazer, entrou e tal, implantou, botou esgoto. Mas Tá não, lá era, trabalhando. mas não era difícil, Renato. Não Não era nem difícil do ponto de vista técnico, não era do ponto de vista Mas tinha que financeiro. fazer. É isso que eu estou falando, mas nem. Assim, Como é que o secretário vai dizer, eu preciso botar 30 milhões aqui para esse sistema funcionar 3 meses? Não bota. Não bota. Não tem jeito. Então, essa foi uma situação. você tem que ter mais oferta, oferecer para poder trazer. Pois é. gente. Então, eu sempre achei, lá tem que ter parceiro, tem que passar isso para... Não dá pra gente. Lá é complicado. Agora, você vem aqui no restante Mas do Niterói estado. também é complicado, não era? Niterói nunca foi complicado. É, foi, não, né? Niterói foi tranquilo. Nunca foi complicado. Niterói tem Lanajal encostado ali. Mas a pessoa foi. reclamava muito que é fio d'água. e tal. Não, isso você tinha situações, mas isso do Niterói foi resolvido rápido. Não teve problema, é resolvido por nós. A água de Niterói entrou lá, estava tudo Já quase tava pronto. tudo. É. Quase tudo pronto. Entendeu? Então, até o emissário estava pronto. Água e esgoto, estava Não, pronto. estava uma tranquilidade para eles entrarem e faturarem. O que é pior, entraram na justiça contra a tarifa. Baixaram a tarifa, passaram a faturar um monte de dinheiro e não pagava a SEDAI naquilo que estava estipulado anteriormente. Uma briga que eu não sei nem se Não já é à toa resolveu. que você sabe que Niterói é a primeira cidade do Brasil, a primeira cidade do Rio e a sétima do Brasil em índice de desenvolvimento humano. Ah, Pois é. sim, sim. Não, aquilo lá já estava sob controle. Agora, o que acontece? Em função de tudo isso que a gente falou, dessas situações que a gente viveu com o governo e tal, eu acho que a concessão é benéfica para o estado do Rio de Janeiro. Acho que é. As concessões. Cada uma do seu processo, a Zona Oeste mais só trabalha com esgoto, a outra trabalha com água e esgoto, a outra trabalha pega estação, a outra não pega estação, essas confusões aí. A SEDAI continua com a produção. Diga-se de passagem, a SEDAI hoje é uma maravilha. A empresa mais fácil de tocar hoje é a SEDAI. Só produz água. Não tem que negócio estar fazendo água no meio da rua. Corre para lá. Você tinha 2 milhões de ligações para fazer abastecimento da cidade, ligações de água, para fazer abastecimento da cidade. Lógico, aí isso está agregado ao esgoto, mas você tinha 2 milhões de ligações para faturar, vou chutar aqui, para faturar 3 bi. Hoje ainda tem os penduricários, porque lá em cima, Nossa Senhora da Aparecida, sei lá, Bom Jesus de Itabapoana, um município desses aí, alguns municípios, 5 ou 6, sei lá quantos são 10, não saíram nas concessões. Porque teve um lote que não teve vencedor. Então esses Ainda municípios continuou com a SEDAI. continuam com a SEDAI. Então se você botar aí que tem, sei lá, vou chutar aqui, que tem aí uns 50 mil ligações prediais, 50 mil ramais aí. Rapaz, o restante do dinheiro é o mesmo, quase o mesmo dinheiro, não é mais 3 bi, é 2 bi e meio. A SEDAI fatura com 5 contas. É. 5 contas. Ela cobra de Águas do Rio, ela cobra de Rio Mais, cobra de Zona Oeste Mais, cobra de Iguá, cobra das concessionárias. Mole. Mole, agora porque tá ela mais produz. tranquilo. Ela Sim. produz, eu entrega. fico imaginando, agora, ontem, nós estamos gravando isso hoje, mas ontem, a água, eu sempre, a Águas do Rio derrubou o muro do metrô. Foi para poder trocar uma tubulação e derrubou o muro do metrô. Se fosse a SEDAI, meu Deus do céu, isso era... Eu não sei o que houve lá, mas, porra, aparentemente, Estava perto. os nossos problemas hoje, porque ninguém sabe onde está o projeto, você tenta acertar um e pega o outro. E aí, ali foi, eu acho que foi um erro de execução, sim. Derrubar mas- o muro?
foi sem querer. Claro, A foi Naturgy faz isso, enfim, todo mundo, a gente não tem um projeto definido ali, então a gente acha que dali, mas não tá. Mas quando você começa a escavar, você tem que ver o É, entorno. tá chegando pertinho do muro. Tá perto, para, escora, escora, vê como é que tá lá, vai ver a fundação. Bom, Uma coisa boa dessa... só para mim encerrar Claro, aqui com esse certeza, negócio. que eu falo muito. Desculpa, Se só você porque- não me cortar, eu vou em frente. Porque eu deixei aqui, quando eu No ar? falei, ficou meio no ar. Isso. Eu sou a favor hoje Isso. da concessão, acho que a concessão é benéfica, tá? Hoje, para que a gente consiga alcançar as metas que existem pelo Marco Saneamento até 2033. Pela SEDAI, se fosse a SEDAI só, não conseguiria, por tudo isso que a gente passou e que não vai mudar, seja governo ou não. Por outro lado, a SEDAI como empresa que restou, fazendo Guandu, fazendo Laranjal e alguns outros sistemas pequenos, e ainda com esses agregados que estão lá, esses que não saíram no lote, a SEDAI, ela encolheu muito. Então ela tinha 5.000 empregados. Ah, tá. Encolheu na parte técnica dela, Não, encolheu na área de atuação. de atuação. Porque ela deixou de Parou de ir atuar pra nas rua. pontas, né, na rua, parou de atuar nas pontas, parou de atuar nas elevatórias, parou de atuar nos pequenos sistemas onde tinha tratamento, captação, e ficou com o Guandu, ficou Tá. com o Laranjal. E esses penduricados que estão lá em cima. Tá. Então tem que haver um planejamento, isso a gente propôs na época que a gente passou por lá, tem que haver um planejamento, porque quando a gente dimensionou, quando a gente viu o dimensionamento, porque quando a gente pegou, o banco estava finalizando a concessão. Quando a gente chegou, BNDES. quando eu passei na presidência, o BNDES estava finalizando a concessão. E a gente começou a analisar alguns parâmetros. Então a gente viu que não tinha nada previsto com respeito aos empregados. E uma empresa que tinha 5.000 empregados, nós dimensionamos o que seria necessário e chegamos à conclusão que precisava de 1.800. O que você faz com os outros 3.200? E não adianta sair por aí falando em PDV, essas coisas, porque o cara vai até onde ele pode ir no PDV. E a parte mais antiga do povo já tinha saído. E Eu, PDV, inclusive, PDV às vezes é um falso. Eu Você saí- leva o dinheiro, vai pra rua, daqui a pouco pois tá é, duro. E perdeu o emprego. eu saí no PDV. Saí num PDV lá atrás, em 2017. Os PDVs continuaram, eles passaram a ter os mesmos atrativos e o pessoal era mais novo na empresa, a idade média, Sim. né, diminuiu e o cara não vai. E aí fica uma confusão danada. Eu hoje não sei com quantos empregados a SEDAI conta, quantos ela tem, empregados direto. Mas sei que tem uma briga muito grande, porque agora saíram falando aí que vão demitir 1.200. Então é um parafuso com uma rosca louca, roda para um lado, roda para o outro, sindicato brigando com todo mundo, dá uma brigalhada danada, porque o governo está querendo passar o restante da SEDAI. Não sabe ainda qual é a solução, se é IPO, se vai fazer uma nova concessão, o que é, está discutindo, mas está querendo passar. Entendi. A gente sabe que o nosso governador está querendo botar mais um dinheiro em caixa, a eleição vem aí e tal, como fez com o dinheiro que entrou da SEDAI. Então, essa situação, ela tem que levar em conta esses aspectos. Fazer concessão por fazer, e aí também tem o outro lado da história. Eu acho que as empresas têm 300 vezes mais condição do que a SEDAI para chegar aos Vocês acham marcos. que tecnicamente elas estão preparadas? Tem profissionais, Tem profissionais, bons tem profissionais, engenheiros, ela tem pegou alguns profissionais da que eram da SEDAI. SEDAI, tem bons profissionais também, tem algumas falhas? Tem, porque entra no sistema, tem que se ajustar, tem que aprender para depois fazer. Mas tem um outro lado disso, que é o seguinte, e aí é que eu acho que vem as maiores críticas, as maiores reclamações. São empresas que visam lucro, Exatamente. o que não No é a final do SEDAI. mês tem que bater, no final do ano tem que bater. Visam o lucro. Tem que- Mas é quando- normal isso, é normal você visar o Eu sei, lucro. mas a São SEDAI, empresas ele vai privadas. falar agora É, qual é o A problema. SEDAI ela não visava o lucro como objetivo maior. Não tinha porra nenhuma de dinheiro envolvido. Por quê? Porque a conta tinha que entrar normalmente, você controlava a evasão, mas tinha que haver a prestação de serviço. Sim. No caso das empresas, a maior reclamação que a gente está tendo, conhecimento que existe, é a parte comercial, não é a parte técnica. Porque toda vez que acontece uma conta maluca e o cara vai reclamar, bota história nisso para resolver. Bota, que entra no telefone, diz que É um. complicado. Mas- acho que é o dois. Mas subiu muito essa reclamação. Mas agora é isso. Mas a SEDAI é o seguinte: a SEDAI tem 1 litro d'água.
A SEDAI vendia 1 litro d'água e acabou. Não queria saber depois o que aconteceu. Eles vendem 1 litro d'água, custa R$1. Se vendeu, tem que dar o dobro. Não, Eles têm uma margem de lucro. Mas eles subiram. É claro, por isso vai Subiram subindo. muito. Mas era todas. Porque eu acho assim que a SEDAI tem acertos demais. Por exemplo, a SEDAI teve um acerto, não sei se na Lagoa Rodrigo de Freitas. Sim. A SEDAI teve um acerto do cacete. A SEDAI praticamente eliminou todo o esgoto da Lagoa. Você vê que não morre mais peixe na Lagoa de Freitas há anos. A SEDAI fez um trabalho muito era exaustivo. As interferências de você evitar que isso esgoto na lagoa, essa coisa toda, as comportas estarem funcionando, essas coisas todas. Essa, por exemplo, da Lagoa, não interessa a ninguém privatizar a Lagoa, porque o cara não tem como ter lucro ali. Mas na Casa da Água, é isso. Eu vendo a água, eu compro a água da SEDAI, vendo para você e depois que eu vou cobrar, isso aí vou tirar meu lucro. A Agora, gente entende isso, mas o índice de processo judicial contra essa cobrança indevida ou não aumentou exponencialmente. Os caras fizeram o que a SEDAI não fez. Botou hidrômetro na porta ali. Tinha um hidrômetro lá dentro, eles botaram outro do lado de fora para secar. Mas não foi só o hidrômetro. O que eu acho que tem, não sei como é que é internamente, como funcionam as empresas internamente, nas suas determinações de diretoria, nas suas definições para o pessoal, para os procedimentos. Mas o que passa na minha cabeça é que o gerente que lá tem que prestar conta dos seus resultados, né, tem que atingir as metas que são definidas, coisa que na SEDAI era mais técnica. Você tinha metas técnicas para atender, não metas comerciais ou financeiras. Não estou dizendo que era melhor, ou que era pior, porque também tem minhas críticas ao processo, mas era um foco diferente. Pois é, hoje parece que o gerente lá tem medo de dizer, você está certo, eu tenho que devolver o dinheiro para você. Não, se falar isso, é entendeu? louco. É louco. E se ele devolver, se o faturamento baixar por um erro interno, isso vai respingar de emissão para tudo quanto é lado. Então, eu acho que existe isso. A SEDAI tinha uma tarifa social, eu nem sei se tem mais essa tarifa social. Ainda tem? Ainda tem a tarifa social? Tem, eles são obrigados a cumprir. Agora, essa linha de raciocínio sua tá perfeita. Eu acho que é por aí mesmo. Não tenho certeza disso. Não, mas assim, a nossa visão como técnico, como perito, que eu atuo muito em perícias, é essa. E aí, no final do processo, aí a empresa perde a ação e não perde só aquele dinheiro, perde aquele mais um tanto. Porque tem advogados, tem a outra parte, enfim. E isso cresceu muito, 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 muito. Então, Renato, o esgoto não conseguiu. Mesmo as empresas privatizadas não estão conseguindo avançar no esgoto. Não, está avançando. Está avançando, sim. Está avançando. O esgoto como sistema precisava de muita mexida, a nível de troca de equipamentos e tal. Isso tem feito. Agora, tem dificuldades, né? Eu não tenho certeza lá de como estão, mas tem. Eu estou sentindo que você é um daqueles caras convencido de que a SEDAI não chegaria a esse ponto de solucionar a questão de água e esgoto do estado do Rio de Janeiro. Só privatizando mesmo, você entende que era isso. A não ser que a gente tivesse uma mudança radical na política de administração da SEDAI. Do ponto de vista. A interferência foi muito. Eu acho que a interferência política não deixaria a SEDAI chegar. Eu acho que eu vou deletéria. Teve algumas que foram alarmantes, né? Muitas. Eu posso citar comigo. Num determinado governo, vou citar. Não vou precisa, dar nome, mas vou citar. Num determinado governo, eu estava na Baixada e recebi ordem para fazer a ligação de um sistema lá em Santa Cruz da Serra, Nova Campina, não sei se você ouviu falar. Conheço, muito. 4.400 unidades. Que teve rede instalada pelo governo do estado, lá dentro, 4.400 unidades, e a tubulação que passava na Automóvel Clube ia levar água lá para Parada Angélica. A água nem chegava em Parada Angélica, mas era essa a ideia original. Tinha um reservatório em Santa Cruz da Serra que não foi concluído, aí a água passava e o pessoal ia furando, sumiu, a água não chegava. E aí eu recebi a ordem para ligar. Eu falei, não vou ligar não. Quer ligar? Manda vir aqui ligar, eu não ligo. Não tenho água, porra. Como é que eu vou ligar mais 4.400? Vão entrar aqui e vão quebrar tudo. Aí me chamaram lá. Como é que você diz que não vai ligar? Eu não vou ligar. Primeiro que o pessoal que vai ligar não é meu.
Tem que vir daqui. Ah, mas você tem que fazer manobra, tem que fazer tudo. Não faço nada. Você manda o teu pessoal, manda quem tem que fazer, eu não vou fazer. Isso em Caxias. A minha sede era no centro de Caxias. Aí na semana seguinte eu estava lá em Campo Grande. E ligaram. Você sabe que. E aí? Ligaram. Falta d'água já não Confusão. Já não tinha algo onde chegava quando aumentou. Você sabe que eu cheguei, em 2008, eu fui trabalhar em Primavera, fazendo uma estação de tratamento de água lá em Primavera. Quando foi? 2008. 2008. Aí começamos, então era o Zito prefeito, tinha lá uma meia dúzia de gatos pingados morando no terreno, tiraram, fizeram o projeto, tal, não sei o quê. Isso foi inaugurado em 2018. Eu vou 10 anos fazendo a estação de tratamento de água. Eu 10 anos fui eu que concluí. Você concluiu? Na presidência. Na presidência. E 10 anos fazendo a estação de tratamento de água de Primavera. E 10 anos. sabe por que a gente conseguiu concluir? Ah, Porque eu fui lá no Washington, que era o prefeito. de água. Agora, né? Agora. Eu fui em 2017, 2018. Falei, ô Washington, olha aqui, ó. Isso aqui tá quase pronto, depende muito pouco. Eu não vou botar um tostão. Eu só boto se você me garantir que a Petrobras libera. Porque tinha que ligar na Petrobras lá. Tinha que ligar lá no sistema da Petrobras, lá em cima. Sistema que eles não usavam mais. Que eles não usavam. Mas eles não queriam. Não queriam liberar. Ah, é segurança, não sei o quê, não sei o quê. Aí o Washington foi na Petrobras. Foi a Brasília. Ligou para mim de Brasília e falou, Renato, pode preparar para entrar, porque, porra, acabei aqui, não sei o quê, já tá resolvido. Aí a gente conversou depois, fomos na Petrobras ali, aí acabamos a obra. Acabou. Você é uma obra espetacular. Mas, porra, Aprendi como é que o cara passa um tubo debaixo da linha do trem sem mexer na linha do trem. É um negócio assim, uma engenharia espetacular, o fantástica. processo do tatuzão. Do tatuzão por debaixo. Só que lá é um tatuzinho. Tatuzão. É menor. Renato, pra gente, daqui a pouco termina, a gente não fala. Aí você decide, faz esse trabalho todo na SEDAI e tal, e aí você é um ativo, é um ativista da questão do saneamento, já na ABS Nacional. Como é que você começa, você transita na ABS Nacional e depois vai parar na ABS Estadual? Você é o presidente da ABS Estadual. Hoje estadual, hoje regional, né? Regional. O que acontece é o seguinte, eu, dentro da SEDAI, sempre tive contato e conexão com a ABS. A ABS fazia, na época, muito curso. E eu procurava pegar o meu pessoal, jogar nos cursos e tal, o pessoal... Cursos bons, porque são Ótimos. excelentes profissionais. Não, são ministravam. ótimos, excelente. O Rio de Janeiro já foi cabedal disso, né? Tava Tava lá em cima. E aí, de repente, com o tempo, o Rio de Janeiro esvaziou. Aí, São Paulo tomou conta, Paraná, Bahia, não sei o quê. Bom, e a gente caiu nesse nível. A gente vendia know-how lá. Exatamente. Vendia Aí- conhecimento. Aí a gente começou e tendo contato, próximo da diretoria, conversando com o pessoal, aí comecei a militar também na ABS. Na ABS regional inicialmente, mas eu dizia, pô, eu não posso pegar nada aí, eu estou com a minha ocupação aqui, não quero saber de ficar com cargo aqui, nada disso, eu ajudo no que for preciso, estou aí com vocês. Se achar que a gente pode ajudar, a gente vem, conversa. Então eu fico como representante do Conselho de Diretora Nacional. Não tinha que ir a Brasília. As coisas aconteciam uma vez por ano no Congresso. Eu falei, tudo bem, então. E aí comecei a ter mais contato com o pessoal da Nacional. Mas o tempo passou, eu também deixei de ser conselheiro lá e continuei ajudando. Em 2017, eu saí. E aí o Miguel, que hoje é o presidente do CREA, virou para mim e falou, Renato, eu quero você comigo, pô, vem para cá me ajudar, porque tu saiu, vem para cá. Eu falei, não, vou não. Vou cuidar da minha vida, vou não. Aí esse vou não, você vai ficando perto e tá junto e discute. E aí Vai se envolvendo. acaba se envolvendo. E o Miguel fez 2 mandatos, né? Terminou em 22, se não me engano, 23, terminou em 23. E em 22 ele falou comigo, pô, eu vou lá pro CREA, eu vou brigar pelo CREA, quero ver se você segura isso aqui e toca isso para frente, porque a gente tem discutido, tá sempre junto. E aí a gente acabou indo para lá, disputando a eleição, que na verdade foi chapa única, não foi uma disputa, chapa única, e a gente fez, então, o primeiro biênio, que foi 23, 25, fazendo os trabalhos, né, dando continuidade àquilo que a gente já tinha implantado com o Miguel, algumas coisas que foram ideia nossa, outra que... Mas um planejamento que fez com que a ABS começasse a retomar. Miguel é muito atuante, não é porque é meu amigo, mas é muito atuante. Ele passou a frequentar a ABS Nacional
como se ele estivesse na estadual. Então conseguiu trazer uma porção de coisa e fez com que isso acontecesse. E a gente mais que deu continuidade, acrescentando algumas coisas eu novas. tenho que reconhecer que Miguel pegou a Abs praticamente Quebrado. Zerado. Ele levantou, ele me levou lá. Quando ele me levou, eu fiquei quase meio dia conversando com ele lá quando ele era o presidente lá. E ele me falou: estou tentando recuperar a Abs. A Abs não dá importância. Mas conseguiu recuperar, né? Fez um trabalho bom. Graças a Deus a gente deu continuidade. A Abs hoje ela está num patamar bom. Eu posso com orgulho dizer que a Abs nesses últimos 10 anos, talvez, principalmente nos últimos 5 anos, nós conseguimos retomar uma posição de padrão como nós tínhamos antes, de projeção nacional. Porque o exemplo disso aconteceu agora no final do ano. Nós temos um evento que é o Saneia Rio, não sei se vocês conhecem. Próximo, vocês já estão convidados desde já. O próximo deve ser agora em novembro, no final do ano. Nós fizemos a edição do 3º. O primeiro tema desse seminário foi captação de tempo seco, foi com o Miguel. O segundo já fui eu e Miguel saindo e eu entrando, que foi sobre captação de tempo seco. O segundo, comunidades, saneamento em comunidades. E quando você faz um evento desse, eu vou parar aqui, saneamento em comunidade. Você tem a participação, a gente leva a participação para lá, além de todo o público que está, de associações, de presidentes de associações que têm trabalhos feitos, que vão para lá para divulgar o trabalho, para colocar em exposição. Mas isso é muito bacana. Isso. A gente leva acadêmicos, a gente leva profissionais. Então tem todo um tipo de discussão de níveis diferentes que faz com que você tenha aquilo de uma forma muito eclética, muito tranquila para você poder procurar os caminhos. Dos meninos, essa coisa... a cidade deu uma renovada muito boa, mas já tem tempo. Já está precisando de novo, que aquela rapaziada que entrou logo depois já está ficando... Como é que está essa coisa da engenharia de saneamento, o Renato, no Rio de Janeiro? Não é no Rio de Janeiro, no Brasil... Eu ia chegar querer aí. explorar demais, então eu ia chegar aí. Não, eu ia falar do terceiro evento, que foi o terceiro evento agora, do Saneia Rio, foi concessões. O tema foi concessões. Os players estavam todos lá. E mais representantes de associações, de meio acadêmico, enfim, bastante gente discutindo. E com esse evento, a gente conseguiu realmente dar uma levantada. É hoje o maior evento, dito pelo presidente da Nacional que estava aí, é hoje o maior evento de saneamento. Paraná. Não, nacional é de São Paulo. É o Marcel, presidente da Nacional, da ABS, que disse, hoje, com certeza, o Saneia Rio é o maior evento após o Congresso. O Congresso, não tem dúvida. Mas nós tivemos lá, nesse evento agora, 400 participantes, presença física, 2.000 online, durante um dia inteiro, em que caiu uma chuva torrencial de manhã. O Pisciani, que é o secretário de saneamento, veio para a abertura, ficou 1h30 rodando aí em cima, porque não conseguia descer. Chegou lá, já estava aberto, já estava lá na frente. Mas a gente consegue, graças a Deus, motivar e trazer, então, essas pessoas para trabalhar nisso. E você mostra para o Brasil inteiro que a gente está com esse evento. Muito bom. O outro evento que a ABS tem, que é o segundo evento delas, é o PNQS. É a ABS regional também? Não, a ABS nacional. A nacional. É o PNQS, que é o chamado Plano Nacional de Qualidade de Saneamento. A gente brinca dizendo que é o Oscar do saneamento. Eles triam cases que acontecem durante o ano e em outros períodos. As pessoas inscrevem, eles fazem a triagem e escolhem e premiam. E esse prêmio acontece também uma vez por ano. E esse ano aconteceu no Rio de Janeiro pela primeira vez. Então, nesse dia, a realização foi 4 de dezembro. Nesse dia, nós tivemos, fora o Congresso, os 2 maiores prêmios de saneamento, eventos de saneamento do país acontecendo aqui, no Rio de Janeiro. Você acha que, de alguma maneira, você está recuperando? Estou ajudando a recuperar, trabalhando nisso. Você e o Miguel, você acha que tem uma interface com o Miguel lógico boa, ótima? Tem, lógico. Porque então você e o Miguel estão trabalhando no sentido estão trabalhando e estão conseguindo recuperar essa questão da excelência do Rio de Janeiro na questão do saneamento. Principalmente. E trabalhando pela renovação. Injeção de sangue novo, de gente nova. Como é que você está nas universidades? Você tem alguma ideia? Nós temos lá
O projeto nacional dos jovens, seriam os jovens aprendizes, né, na verdade, de saneamento, são os jovens profissionais de saneamento, JPS. Esse projeto, ele atua trazendo, convencendo as pessoas a se inscreverem. Não é para ser sócio, é para participar até 35 anos de idade, que tem um interesse no saneamento. Não precisa ser estudante de engenharia, não precisa ser engenheiro. Pode estar formado ou não em qualquer carreira. Pode ser um administrador Pode que ser trabalha... advogado na área de saneamento. Pode, que trabalhe lá na Iguá. É. E o cara ouve falar naquilo todo dia. Nós começamos... Esse projeto é nacional, tá? E a gente não conseguiu deslanchar isso. Já há uns 3 anos que a gente fica tentando mexer, ainda na época do Miguel, deslanchar no Rio. Começa um pouquinho, aí para. Aí eu chamei lá uma diretora que eu tenho, que é a Micaela, que é uma menina sensacional. Conhecemos. Essa, né? Micaela, sensacional. Chamei a Micaela no ano passado e falei, eu já falei com você. Você tem que me ajudar com isso. E tem que ser você. Você é uma pessoa nova que fala, que olha para eles olham igual para você. Se eu chegar lá com meus cabelos brancos, olhar e dizer, aquele coroa, porra. Não é a mesma coisa, verdade. Né? Então, a Micaela entrou com mais uma menina, a Helena. As duas coordenadoras, as duas hoje estão entrando na chapa, vai ter agora eleição, as duas são diretoras dentro da vai ter eleição? Vai ter eleição agora. Porque é lá na ABS? Nas regionais. Ah, tá. Todas as regionais do país. Ano passado foi a nacional. Entendi. Então, elas começaram a trabalhar em janeiro, a gente injetou, começou a conversar e discutir, fizeram um planejamento, a diretoria aprovou, começaram a trabalhar em janeiro. Tinham lá, parece que 12 pessoas inscritas no JPS. Essa inscrição faz online, tá? Começaram a trabalhar. A área de atuação vai ser dentro das concessionárias. A segunda área de atuação vai ser dentro das faculdades. E começamos a trabalhar. Hoje nós temos 192 inscritos. É preciso depois você diz onde é que abre para todo mundo, para a pessoa, para ficar marcada aí. Hoje nós temos 192 inscritos. 192. Com 4 trilhas nesse programa. Uma que fala de abastecimento, de água, outra esgotamento sanitário, outra resíduos sólidos e outra drenagem. Que são os 4 pontos do saneamento. Né? A trilha de água já começou. E nessa trilha de água tem palestras, tem lives com profissionais, né? Até o Miguel participou. Troca de informações. Né? Troca de informações. Amanhã tem a artigos não visita. tem não, né? Hein? Artigos técnicos, científicos, tem? Tinha uma Tem na revista. biblioteca. Na biblioteca. Tem. Mas tinha uma revista, eu não sei se você Mas recuperou. não nesse programa. Tá. Nesse programa a coisa é mais participativa. Já estavam querendo trazer gente. Não, Fazer sim, a presencial ideia é pra trazer essa. gente, né? A ideia é, de repente, também trazer esse grupo para criar algum artigo de 2, 3 folhas, igual fazer Pode ser? a Lógico. Soiar, faz um trabalhinho que Amigo- isso motiva, né? Nós agora estamos na trilha, amanhã tem a primeira visita. Quer dizer, inicialmente foram com lives, foram com encontros e tal. Agora tem a primeira visita que vai ser em Guandu e Lameirão. Então você começa a levar pessoas que ouvem falar, que têm interesse, para entender o que é. Sim. Para ver se essas pessoas se motivam ao longo do tempo para entrar como associado numa associação que ele entende o que é. Não está lá porque você pediu, ou o outro pediu, o pai, eu não sei. É o mais Então, comum. Não, porque Então- tem um trabalho intelectual muito grande para fazer na área. Pois é. Quer dizer, Então isso, Você está produzindo trabalho intelectual para você mesmo, você está desenvolvendo. se a gente conseguir hoje, hoje não, no final do ano, nós estamos com 190. Eu acho que você vai bater os 300, 400 sem Fácil. fazer muita força. Porque agora que nós também começamos a entrar na faculdade, Sim. agora fomos para Suan, semana que vem tem uma outra, acho que é Augusto Mota, sei lá. Cada semana elas vão numa faculdade. E eu, quando posso, eu vou junto. Vai ser, primeiro vamos falar lá com o reitor e tal, aí eu vou. Aí elas vão direto falar com os alunos. Aí deixa com elas, não tem problema. Com isso, mais à frente agora, depois disso, você vai ter mais alguns encontros, você vai ter no final um happy hour com essa pessoal da trilha. Esse pessoal da trilha dá uns 80 da primeira trilha. Os que entraram depois que a primeira trilha começou já vão pegar a trilha de esgotamento sanitário. E assim vai, né? Então, isso é um projeto que eu acho de uma necessidade imensa para a ABS.
para você poder renovar, para você botar gente nova. Não, a Porque, ideia. entendeu? A ideia é Eu não consigo ver, porque as pessoas. Renata, as é difícil. concessionárias têm algum apoio, ou você te dão algum apoio, ou não tem ainda um apoio das concessionárias? Que São parceiros. são parceiros. São parceiros. Assim como a SEDAI é parceira. Parceiro, a SEDAI também. São parceiros. A parceria com as empresas de saneamento, seja com a SEDAI ou seja com as outras concessionárias, todos participam. Todos têm participado. Uma de uma forma mais forte, outra de uma forma mais suave, mas todas têm participado. Mas você falou que parte financeira ou técnica? Tem participado, né? Por exemplo, um evento desse para O fazer, evento dele basta Eles você. ajudam Eles ajudam a na fazer o evento. divulgação, tem cotas de patrocínio. botam os profissionais dela à disposição. Porque só cotas de associados patrocínio. você não consegue respirar ali. Não, de jeito nenhum. Você precisa das empresas para poder Precisa. bancar Tem- ABS. a gente tem muitos parceiros, tem muitas empresas. A gente tem bastante empresas no nosso cadastro. Além das concessionárias, tem aquelas outras. empresas que, Tem as que, construtoras são, também. que são os satélites dessa Depois concessionária. a gente pode até visitar a ABS e conversar Vamos lá. lá com o Renato e com o grupo para trazer e montar isso lá para a BMEC. Também pode. Eu Essa acho associação que também tá montando aí. não, já está montada, mas falta ter assento lá no CREA. Eu acho que a entidade como um todo, ela depende muito do seu associado ou do CREA. Aí você não anda, você não caminha, Mas o que Renato aí tá você falando, morre ali. mas Você já está independente. mas o que o Renato está falando é que você precisa de gente Gente, para fazer sim. esse tipo de trabalho. Ele Você sozinho tem que... não faz. Então, mas ele... Se ele não consegue, como o Renato é uma pessoa altamente experiente, passou por quase todos os cargos e tem uma visão, quase todos dentro da SEDAI, tem uma visão de conjunto, de que você precisa, Então, mas eu precisa digo... de gente para poder tocar o barco não vai Isso sozinho. é um essencial, o outro é propósito. As entidades não têm propósito, hoje não tem missão. Não, o caso E da- aí o caso da ele Água, acha... Não, aí você O Água criou é o verdade. propósito, É, criou a acho- missão. E aí você traz o pessoal que já se identifica com o que Isso. ele quer. Agora, quando você fala, galera, entra aqui na minha associação, entra aqui, é o que está ocorrendo hoje, você entra, mas sem vontade de ficar. Mas, Luiz, presta atenção que a Aves tem 70 anos, 80 anos, sei lá. Menos um pouco, mas Menos, 70 anos. A tua idade. A minha idade. A SEDAI tem. tá ali engateando, tá vendo? A minha idade. Eu sou mais velho um 73. pouquinho, eu tenho 72. A ABS, eu estava falando, conversando antes com o Renato, era congressos que você fazia no Brasil de 10 mil profissionais. 10 mil, Não, sabe mas o congresso? Miguel fez 10, uma 10, não, estou falando que eu que ia tinha muitos anos atrás. muita Clóvis, gente. Clóvis Nascimento, lembra? Clóvis Nascimento. lembro. Foi presidente da. Foi quando eu conheci o Clóvis lá na Bahia, em 1990 e alguma coisa. Mas, meu amigo, E que tinha uma 10 mil profissionais do Brasil todo, uma disputa ferrenha para ver quem tinha mais qualidade intelectual para apresentar projetos disso e daquilo. Era muito pesado. Era um congresso extremamente bem realizado, extremamente bem feito. Perdeu um pouco espaço, mas segundo o Renato, eu acho que está voltando os a congressos. gente está, graças a Deus, conseguindo essa situação, esse input que foi dado nesse projeto. Despontou, porque você não tem hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, você não tem trabalhos sendo apresentados em congresso de estudantes. Congresso internacional, pô. Sim. Estocolmo agora teve uma premiação de uma associação internacional que trata de saneamento. Foi brasileiro que ganhou lá do Nordeste. Ninguém sabe disso. Hein? Faculdade. Eu não sabia, O cara é da faculdade. É. Escreveu por conta própria. Então, agora, por exemplo, vai ter o congresso em maio. Brasília. Estamos mandando 11 desses inscritos do JPS para lá. Bacana. Para quê? Para tentar incentivar. Os caras vão com passagem, os caras vão com inscrição, cada um tem que se virar. Vai ter que se virar. Mas tem passagem, tem inscrição. E os debates são profundos. Não, são os debates são fáceis. profundos e eles vão ver como é que o pessoal apresenta o trabalho, o que é, o que não é. Não, isso que eu estou falando, a experiência é porque os debates são muito bons na de saneamento, muito bons. Então, Sempre foram. Porque é uma discussão antiga do saneamento. Um dia o Globo fez umas 2 ou 3 páginas sobre a questão do saneamento no Brasil e tal. Continua cada vez mais sendo uma discussão que precisa ser. Cada dia precisa Mais aprofundado. Nós tivemos nesse prêmio de Estocolmo 2 meninas que são da nossa chapa, que trabalham com a gente lá no dia a dia, em Estocolmo. Foram para lá.
E não foram por nós, não. Foram pela AB Nacional. A AB Nacional é que mandou. Pediu, vai lá. Então, você tem que trazer e tem que motivar esse Tem pessoal. que motivar. Agora, você vai conseguir, são 190 hoje, vai ter 190 inscritos, tá? Não vai conseguir trazer os 190? Lógico que não vai trazer. Você vai peneirar. Mas você começa a dizer o que é saneamento. Eu sou fervoroso defensor de que saneamento tem que ser grade, tem que participar, tem que fazer parte da grade escolar. Eu acho mais. Desde pequenininho. Eu acho que tinha que ter uma graduação só em saneamento, sabia? O engenheiro de saneamento, eu acho que tinha que ter. Porque isso é de tal importância. Mas já tem, já. Não. Não, aprende no. Não, tem de meio pós, né? ambiente. É pós. Tem pós de um ano e pouco. Eu tô falando como fez a Pegar engenharia ambiental, que criou. A engenharia ambiental criou uma graduação. Mas eu tô falando das crianças. Ah, sim. Aí você sim. traz lá Das atrás crianças. para ter a noção, porque a criança ensina pro pai, pra mãe, ela vai aprendendo ali. É isso aí. Porque quando você já foi no Guandu, não, alguma vez? Já há muito Já há tempo. muito tempo, então precisa ir. Porque quando o cara vai no Guandu, o cara fica maravilhado. Mas Cara, fica super fã. as escolas vão pro Não, ele tá Tem falando um programa que- de visitação. O meu filho fez lá no céu e tinha, mas ele era garoto pequeno e foi lá no Guandu visitar e entender como é que funciona e tal. Ele voltou água que tu bebe maravilhado. lá na torneira da tua casa. Ele pegou todo o passo a passo. Renato, o passo a passo está chegando no nosso final. Você disse que com 5 minutos a gente terminava. Duvido Não. saneamento a gente conversar em 5 Precisa de mais minutos, 2, nem 3 uma hora. horas. Eu queria finalizar assim. Isso que estão fazendo, só para não ser uma curiosidade minha, o que estão fazendo na privatização lá de São Paulo, da Sabesp? Sabesp, era Sabesp, mais ou menos, você tem essa visão, é mais ou menos dos acontecimentos que fizeram com a SEDAI aqui no Rio, ou tem uma posição melhor lá, de menos crítica? Não, o processo aqui, ele, na época que foi implantado, né, em 2017, 2018, ele foi o primeiro modelo desse tipo. Estava em plena pandemia também. Exatamente. Então, foi o primeiro modelo em que a empresa continuou ficando com a produção. Em São Paulo, a situação é um pouco parecida, mas não é igual, né? Agora, cada situação é uma particularidade, só tem uma série de envolvimentos. Lá são 700 ou 900, 800 e tantos O municípios. estado é imenso. Imenso. Um monte de municípios diferentes, situações diferentes. Não é como aqui. É Aqui você diferente. tem uma região metropolitana que tem um sistemão como o Guandu integrado, abastece todo mundo. Lá também tem sistemas integrados, mas são menores. Então, cada situação é uma situação diferente. diferente. Vamos uma pergunta. A ideia do Guandu foi brilhante, né? A ideia do construção Guandu como? a construção do Guandu Ah, foi sim. brilhante. Né? Sim. Foi uma decisão de governo em função de uma catástrofe que tinha acontecido, né? E que a água acabou. E resultado, tomou essa decisão e construiu-se. Foi na época do Lacerda, né? Tomou a decisão, botou o dinheiro e fez e acabou a obra. Agora, é aquilo que eu disse. Tem governantes e governantes. Naquela época, quando aconteceu. Verdade. Luiz Barata, continuamos com o Renato ou paramos por aqui? Paramos por aqui porque não tem mais O que a gente precisa marcar seria para falar um pouco mais da ABS. Mas é como servir, né? Talvez a ABS é um exemplo hoje para algumas entidades aí que tem no dia a dia aqui no Rio de Janeiro. Foi. O Não, Renato eu está digo- dando uma recuperada daquilo que foi sempre Então, a ponta de lança da discussão do saneamento. Vocês estão desde já convidados a conhecer a sede, lá Eu tomar um conheço. café com a gente. nós vamos lá, vamos marcar. Nós fizemos Beira-Mar? Aqui, Beira-Mar, nós vamos, É o fizemos uma número 1, né? reforminha lá. Beira-Mar, Eu fui lá. que número? Ih, peguei o cartão. acho que é número 1. Número 1? Não, é número 1, não. Não? Você já viu? Eu fui lá com o Miguel. Você viu Quem enxerga bem? a vista? paisagem que tem lá? A vista? Sim, Nossa, A Avenida Beira-Mar, 200 e não sei quanto. Eu não consigo enxergar. eu também Consegue? não, só tenho que botar o óculos. Bota aí, você tá com óculos Não, aí. mas eu. Você é eu garoto já novo, fui, você é garoto novo. Eu frequentei tanto a Rio quanto a Nacional, que é o Nacional. meu prédio. A vista ali é sensacional. Ali você tem de cara o aeroporto, tem Cristo, Pão de Açúcar, tem Não, tudo ali- ali, aterro do ali- Flamengo. Ali é perfeito. Sensacional. Aquilo quando a gente está lá, que Só a briga, para parar carro ali que é meio complicado. É. Foi parar carro ali, aí. quando fiquei a ali. briga tá grande em bom. qualquer decisão que tenha que tomar lá dentro,
pessoal tá brigando, ninguém enxerga. Vê se é 201. Eu comi formiga pra caramba, mas não adiantou. Aí, a Avenida Moreira. Beira-Mar, que não. Avenida Beira-Mar, Ah, bom. 216. Temos aqui alguém que se Desce enxerga no bem. primeiro andar. Desce o primeiro andar. todos Então, estão convidados a conhecer a conhecer a a arte Atos. do meu, Vai ser um prazer. meu Estaremos. amigo presidente Renato. Presidente Espírito Renato Espírito Santo, as suas considerações finais. Pode falar da Abis, pode falar para Mas da sua empresa, que você não da sua falou. empresa, o que você quiser. Agradecer a vocês pelo espaço, pelo carinho com que vocês fizeram esse papo, conduziram esse papo sem me botar no canto, mas principalmente por a gente estar num papo alegre, divertido. Quando eu digo divertido é porque a gente brinca durante a conversa, Sim, né? mas a conversa É é importante, pois é, exatamente para poder aliviar qualquer tensão até de alguma pergunta, que é fundamental nisso. E eu acho que a gente só tem que agradecer, mais nada. Eu não tenho. Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente fala de alguma coisa que gosta, a gente fala até demais, né? Então eu pensei que realmente o nosso papo não ia fluir tanto. Mas aí. Uma hora olha aí. Não é brincadeira, não. Passa. Não, porque o Não, papo aqui não é é. muito tranquilo. Eu Não acho que é é um brincadeira. papo. Porque a gente tem um script aqui, você não viu o roteiro, o script. É, A gente todo aqui sem roteiro acho que é melhor, porque trabalha o lado da engenharia, Isso. né? Daquela garotada que quer estudar, fala um pouco do CREA, E do fala um profissional. pouco da sociedade, fala um pouco da entidade, enfim. A ideia é trazer e promover esse fortalecimento. A engenharia está precisando disso. Eu acho que é aquilo que eu estava dizendo, são 43 anos dentro da SEDAI, com as saídas assim pontuais para municípios, fazendo algum trabalho diferente. Depois eu voltei, fiquei mais 3 anos aí nessa brincadeira, na presidência, em outra diretoria, atuando por lá. E isso mexe quando a gente começa a conversar. O Marco puxou aí antes no papo da gente algumas coisas que Umas passaram histórias, aí, né? algumas histórias, algumas pessoas que Pessoas foram que são pra companheiros nós. nossos. Então, isso acende, reacende, né? Muita coisa. E a gente fala até demais. E você Agora- hoje tem uma empresa, né, de consultoria ou não? Eu tenho uma empresa que faz consultoria, eu faço também alguma coisa na construção civil. Ó, Mas mas obras grandes? Não, obras pequenas. Obras de menores. construção mesmo, obras menores, construindo mais para classe popular. Mas o governo não quer dar casa para pobre. Tá E complicado. aí fica difícil. Mas vamos Nem pensar. pega aqui do Porto, não tem essas obras do Porto, não pega Tem, nada. mas aí são coisas grandes, Ah, né? coisas- O meu é coisa pequena. Ah, bom, Luiz. Mas a gente está atuando, então tem que agradecer a Deus por isso e por esses momentos com vocês. Muito obrigado. Tamo Obrigado. junto, Estamos à Renato. disposição. O que depender da Você desculpa área, nós qualquer estamos lá, coisa, de né? forma A alguma. sua foi de uma elegância muito grande comigo. Não, quando Renato eu convidei. deu uma aula aqui, Renato. Muito obrigado aí E pela. obrigado a todos, né? Né, tá? Tá bom, obrigado.